Graça e paz, Igreja do Deus Vivo. Amém? Hoje, dia 10, né? A igreja segue. Graças. Rafael gosta, né, Rafael? Graças a Deus. A igreja segue caminhando, irmãos. Estamos aí na iminência de vencer mais uma etapa, mais um ano. E graças a Deus, Deus está nos conduzindo de uma forma toda especial. Eu quero dar boas-vindas a todos que estão conosco, neste momento na casa do Senhor. E eu fico muito feliz, tanto pela manhã quanto à noite, mesmo com a ausência de alguns irmãos. Amanhã, né, o Ministério Infantil estava ali celebrando já o Natal em Soteco, na nossa congregação. O departamento infantil todos estavam lá, alguns instrumentistas também. A igreja estava bem, a presença estava muito boa. Hoje à noite o nosso coral está em Soteco, com alguns instrumentistas também, os irmãos já perceberam, né? E a igreja está com uma boa presença, graças a Deus por isso. Que Deus continue abençoando os irmãos de uma forma toda especial. E eu também aproveito para agradecer a presença de você que nos assiste em casa. Que Deus esteja abençoando a sua vida de uma forma toda especial nesta noite. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Vamos ler todos juntos? Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. Senhor Jesus, graças te damos, meu Pai, por tudo que o Senhor fez por nós ao longo deste ano, Deus. Também agradecemos por tudo que o Senhor nos permitiu fazer. Nós sabemos, ó Pai, que a Tua vontade sempre prevalece em nós. Por isso nós agradecemos ao Senhor. Agora pedimos ao Senhor a Tua ajuda neste momento de falar da Tua palavra, falar da Tua lei, Deus, dos Teus decretos, dos mandamentos, falar da Bíblia, Deus, a Tua palavra, que é para nós regra de fé e prática. A palavra que serve como referência à existência da humanidade. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra, a palavra de Deus, não passará, Senhor Deus. Isso nós temos visto, isso tem sido comprovado diante dos nossos olhos. A história revela isso para nós, meu Pai. Que o Senhor revelou a Tua palavra para nós. E a Tua palavra há de prevalecer até os últimos dias, até a Tua chegada, até a Tua volta, Deus. Por isso nos ajude nos dias de hoje, meu Pai, a ler, a ouvir e a guardar a Tua palavra, para que não venhamos errar contra o Senhor, para que não venhamos pecar, Deus, com gestos e palavras, pecar pela omissão de não testemunhar do Teu nome, Deus, a todas as pessoas. Jesus, que a Tua palavra seja rica e eficaz em nosso coração, para que possamos, Deus, ministrá-la na autoridade do Espírito Santo a todos aqueles que estão diante de nós. Por isso eu te louvo pela Tua palavra, agradeço pela Tua palavra em nós. É a nossa oração pedindo a Tua ajuda, o Teu favor, neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, hoje é o dia que nós separamos, aliás, essa semana nós separamos para lembrar da palavra de Deus. Ela já faz parte da nossa rotina, pelo menos eu creio nisso, eu creio fielmente que a palavra de Deus faz parte de todo aquele que um dia foi resgatado por Jesus e teve a sua vida transformada e passou a ter a palavra de Deus como regra de fé e prática da sua vida, da sua existência, e passou a compartilhar essa palavra para todas as pessoas. Eu creio que isso deve ser uma verdade no seu, no meu, no nosso coração. Pessoas que já
vivenciaram e tiveram uma experiência com Deus. Poderemos ser hoje até apelidados de tagarelas do Senhor Deus, por tamanha alegria de ter a palavra no coração e não se aguentar de esperar sempre uma oportunidade de entrar com versículo, com texto bíblico, com uma experiência. Quem sabe em algum momento você foi até ser chamado de chato, porque todas as vezes você tem uma oportunidade, você tem que lembrar da palavra de Deus e oferece a palavra de Deus. Eu quero te dizer, se algum dia alguém te chamou de tagarela do Senhor e chato pelo Senhor, você é um bem-aventurado, você é feliz, porque você é diferente. E as pessoas percebem isso. E é para isso que a igreja se faz presente na face da terra, para lembrar aos povos, às nações, a palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus não há salvação para o ímpio. Não há salvação para as pessoas. E nós recebemos de Deus esse legado. Fomos vocacionados para ministrar a palavra de Deus enquanto aqui na terra. Essa é a nossa responsabilidade, transmitir para os nossos filhos, para as próximas gerações, os feitos poderosos do Senhor, o que o Senhor tem feito em nossa vida. Por isso que essa semana é uma semana de reflexão. O que nós temos feito da palavra de Deus? Será que ela tem sido um instrumento usado todos os dias? Nós observamos que muitas vezes, quando chegamos num momento como esse, nós ouvimos muitas ilustrações, muitas piadinhas a respeito de um comportamento de alguma pessoa em relação à palavra de Deus. A que eu mais gosto e lembro e sempre memorizo, e tenho ela como referência para que não aconteça comigo, é aquele milagre de quando uma senhora encontrou o seu óculos depois de 5 anos de tê-lo perdido. Vocês lembram dessa? Lembra, né? Conta a ilustração que uma pessoa chegou em sua casa para visitar, ler a Bíblia, orar, e pediu a ela que fosse pegar a sua Bíblia, e ela foi lá, pegou a Bíblia, vamos abrir o texto, e quando abriu o texto, aquela mulher gritou, milagre, 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 e ninguém entendeu nada. Por que milagre? Só para eu abrir a Bíblia? Não, é porque eu tinha 5 anos que eu perdi o óculos, e ela estava dentro da Bíblia. É triste, né? É triste, né? Demais. Não sei se você já esqueceu alguma coisa dentro da Bíblia e está perdido até hoje. Espero que não. Espero que não. Mas se tem alguma coisa ainda perdida dentro da sua Bíblia, eu oro para que você ache hoje. E nunca mais perca nada dentro da Bíblia. Pelo contrário, que a Bíblia seja um caminho de achados, né? De algo novo da parte de Deus para o seu coração. Então, nosso tema de hoje é bem-aventurados que leem, ouvem e guardam a palavra de Deus. Antes de mais nada, irmãos, quero considerar que esta revelação, e porque está aí praticamente no livro de Apocalipse, ela é de Jesus. Ela é de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma mensagem especial, direta, o livro de Apocalipse é uma mensagem especial, direta, levada ao povo de Deus, um povo que estava vivendo uma perseguição, sofrimentos sem precedentes. O último ali vivo era João, na ilha de Pátimo, onde escreve, recebe essa revelação do próprio Deus e escreve para nós. Era o último a ser ali vencido pela atrocidade, pela perseguição ao cristianismo. Nenhum outro discípulo do Senhor Jesus estava vivo. Paulo já tinha morrido, Pedro já tinha morrido, todos já tinham sido mortos e João era o último remanescente. E Deus o visita ali naquela ilha e revela a ele o livro de Apocalipse, das coisas que iam acontecer, para trazer ao cristão, ao povo de Deus, uma esperança de que todas as coisas estão no controle de Deus e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E no tempo devido, Deus iria restaurar a sorte de Israel, a sorte do povo do Senhor. Deus haveria de voltar. Não é porque um grande homem de Deus é abatido no campo de batalha pelos inimigos que a palavra deixará de existir. Não. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Como já falamos na nossa oração, ela não tem prazo de validade. Pode passar todas as coisas, como nós já vimos tantas coisas passarem, mas a palavra de Deus ainda permanece entre nós. Então, esse texto é revelado por Deus de forma especial aos servos sofridos e perseguidos,
por amor ao nome do Senhor Jesus. E essa mensagem é tão especial, ela tinha que chegar exclusivamente a João. Por que João? Tem algumas particularidades. Eu penso assim, porque João é a última testemunha da vida do Senhor Jesus. Em particular, ele estava aos pés da cruz, quando o Senhor Jesus diz, tetelestai, está consumado. Ele ouve, ele vê, ele estava ali perto, estava atento ao que o Senhor Jesus estava pronunciando, as 7 frases da cruz do Senhor Jesus. Segundo, é a última testemunha do ministério do Senhor Jesus. Ele estava ali nos pés da cruz. Ele percebe o tetelestai, mas percebe o Senhor Jesus ministrar. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. Ele é alvo da atenção do Senhor Jesus em relação à sua mãe Maria. Ele direciona a João e fala assim, João, eis aí a sua mãe. Direciona a Maria, Maria, eis aí o seu filho. Uma preocupação para com Maria. Ele estava ali, ele estava presente, o único de forma presencial, naquele momento do martírio do Senhor Jesus na cruz. Também é o último que testemunha a morte do Senhor Jesus. É o último que testemunha também a ressurreição. É o último que testemunha a ascensão de Cristo quando ele sobe aos céus. E tudo isso ele vai presenciar de forma viva. Ele está vivo. Se você olhar o versículo 2, você vai ver isso, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Tudo isso que nós falamos a respeito de João é uma verdade. Ele presenciou, era testemunha ocular do que aconteceu com o Senhor Jesus. E é por isso que ele chega no final da sua existência, preso na ilha do Patmos, é visitado pelo Senhor Deus, aonde revela a ele as Escrituras que estão registradas em Apocalipse. Esse texto que nós lemos, o versículo 3, é um tríplice bem-aventurança. Tríplice bem-aventurança. É uma das 7 bem-aventuranças que o livro de Apocalipse traz. E fala da forma que nós lemos. Bem-aventurado aquele que lê. Então é feliz aquele que lê a palavra de Deus. Bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia. Então aqueles que estão atentos ao que a palavra vem dizendo, ele é bem-aventurado, ele é feliz. E mais que feliz aqueles que guardam as coisas que nela estão escritas. Porque o fim se aproxima, e uma vez que você guarda a palavra de Deus, você pratica a palavra de Deus, e praticando a palavra de Deus, você distancia do pecado e se aproxima de Deus. E é interessante, irmãos, quando João escreve esse texto, e quando ele fala bem-aventurado aquele que lê, é que naquela época não tinha o costume que nós temos hoje, cada um tem a sua Bíblia e lê. O costume era ler a Bíblia de voz audível, em alta voz. Era um costume na sinagoga, era um costume nas praças públicas. As pessoas pegavam o livro santo do Senhor ali, os pergaminhos, as escrituras, e liam em voz alta diante de todo o povo. Por isso que ele fala, bem-aventurados que leem, bem-aventurados aqueles que anunciam. Como formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Aqueles que não se intimidam diante de uma sociedade e pegam a palavra de Deus e leem com entusiasmo, com alegria. E essa prática, o Senhor Deus o reconhece como bem-aventurado, uma pessoa feliz. Para um pouquinho aí, por favor. Há um tempo atrás, ainda quando eu estava dentro de um ônibus, um Transcol, eu creio que isso é muito comum ainda. Entrou uma pessoa lendo a Bíblia, falando da Bíblia em voz alta. E eu fiquei no meu canto observando aquilo. E observei que a pessoa que caminhava comigo, que naquele momento, hoje eu não sei por onde ela anda mais, mas era evangélica também. E ela começou a fazer críticas. É doido, é maluco. Presta atenção, é sem noção. Olha o que ele está fazendo, está escandalizando. Quando nós repreendemos alguém que lê a palavra de Deus em todo e qualquer lugar, revela algumas verdades de nós. Primeiro, eu não conheço a palavra de Deus. Segundo, eu não sei para que ela é usada e para quem ela é direcionada. O que aquele homem estava fazendo
quer seja por inveja ou por ignorância, ele está fazendo exatamente um costume que é bíblico: ler a Bíblia em voz alta para que todos possam ouvir. Mas a leitura da Bíblia muitas vezes incomoda até mesmo quem é cristão. Imagina o pecador. Então João está trazendo uma cultura de uma prática na época. A Bíblia era lida em voz audível para todas as pessoas. Era assim que era praticada a pregação da palavra. Até porque uma boa parte, uma maioria absoluta, não tinha as escrituras na mão. Depois ele fala: bem-aventurados os que ouvem, aqueles que param para ouvir a leitura. É uma mão dupla. Bem-aventurado o que lê e bem-aventurado aquele que parou para ouvir a palavra de Deus. Por isso que é um tríplice bem-aventurança, um tríplice de alegria, de felicidade. Depois ele destaca: aqueles que guardam as coisas que nelas estão escritas, ou seja, ouviu alguém falar, alguém falou, ouvi e guardei. Estou preservando, estou vivenciando, estou praticando a palavra de Deus. João está recebendo do próprio Deus essa revelação e está dizendo: o povo de Deus, aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda, se traduz numa pessoa extremamente feliz. Posso dizer aqui, nada o aborrece, porque o que é essencial para a sua vida, ele tem. Ele tem uma oportunidade única de ouvir, ele tem uma oportunidade única de ler, e ele tem um privilégio de guardar e praticar a palavra de Deus. Ao mesmo tempo, a bem-aventurança descrita nessa revelação tríplice, primeiramente aos que leem, segundo aos que ouvem, ao terceiro aos que guardam, outrora era uma situação de incerteza, que era devido por não termos conhecimento dos fatos. Volto a dizer que nem todos tinham a escritura. Então, se você não tinha alguém para ler, se você não podia ouvir porque alguém não leu a Bíblia para você, você não podia guardar. Então você podia dizer assim: eu não tenho conhecimento. Não é uma boa justificativa? Mas agora, hoje, neste momento, se há incerteza no meu e no meu coração, é por falta dessas três bem-aventuranças. É porque eu não tenho lido, é porque eu não tenho ouvido, é porque eu não tenho guardado. E talvez muitas vezes nós falamos assim: eu tenho incertezas, eu sou inseguro, eu não tenho convicção da minha fé. Porque está faltando essas três bem-aventuranças no nosso coração: de ler, de ouvir e de guardar e praticar. Algo que no passado boa parte da humanidade não tinha. Poucos privilegiados tinham a graça de receber de forma pontual, ao vivo, de alguém que lia a Bíblia em voz alta. E ele, pela graça de Deus, ele passava naquele momento, podia ouvir, e por ação exclusiva do Espírito Santo, ele recebia e guardava. E se chegou até aquele momento para ouvir, se chegou até aquele momento para guardar, se o seu coração estava com incertezas, com insegurança, quando ele passou a receber a palavra de Deus e guardar a palavra de Deus, ele é transformado, passa a ser uma pessoa segura, feliz, com convicções, porque este é o poder da palavra de Deus em nosso coração. Então eu trago também nesta noite, para que nós não venhamos a cair na cilada do inimigo, eu tenho um conselho muito simples para nós nesta noite, irmãos: leia a Bíblia. Se você não quer ser presa fácil pelo inimigo, se você não quer cair nos laços do inimigo, se você não quer ser vencido pelos inimigos, conselho bem prático: leia a Bíblia. Ore antes, ore durante, ore depois e guarde, porque assim conhecendo, você não corre risco de pecar contra Deus e você vai vencer os inimigos. Também trago aqui o porquê de ler a Bíblia. Primeiro, eu considero o porquê de ler a Bíblia, que é um livro diferente de todos os demais, muito diferente. E eu trago alguns aspectos dessa diferença. Primeiro, ela foi escrita durante um período de mais de 1500 anos, irmãos.
Alguns historiadores chegam a dizer que chega a 1.600 anos do primeiro livro lá de Moisés escrito até João, o Apocalipse, texto que nós trouxemos para os irmãos. 1.500 a 1.600 anos, diferença do primeiro para o último autor da palavra de Deus. Isso nos traz uma certeza, que a Bíblia, a palavra do Senhor, foi de fato revelado por Deus, porque a Bíblia apresenta esse Deus como alfa e o ômega, o princípio e o fim. A Bíblia apresenta os atributos de Deus, que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então Ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo está conhecendo a mente de todas as pessoas. E a Bíblia apresenta esse Deus como soberano. Então Ele direciona perfeitamente todos os pensamentos e atitudes. E quando Ele começa a ditar para Moisés, ele não comete nenhum atropelo, nenhuma incoerência na narrativa daquilo que ele propõe à sua palavra até João, 1.500 anos depois, sem que João jamais pudesse ter um contato com Moisés e tantos outros escritores e vice-versa. Quando eu olho para as escrituras e falo assim, por que ler a Bíblia? Ele é um livro extremamente diferente, em muitos aspectos sim, mas o principal aspecto, que não é de autoria humana, embora sendo escrito pelos homens. Ele é revelação de Deus aos homens. É uma diferença fantástica. Não foi escrito por habilidades humanas, pelos dons naturais do ser humano, mas pela vontade de Deus. Outra particularidade, porque ler a Bíblia, durante mais de 40 gerações, durou a palavra de Deus para ser escrita. Mais de 40 autores ficaram envolvidos nas mais diferentes atividades que eles tinham. Nós tínhamos autores que eram reis, camponeses, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, estudiosos, etc. E nenhum deles se contradizem quando escreve da palavra de Deus, porque todos eles receberam a revelação de Deus. Algo que eu percebo, que ela é perfeitamente unida em seus pensamentos, do Gênesis Apocalipse. Uma particularidade para a Igreja Presbiteriana do Brasil, das igrejas reformadas. A nossa Bíblia, de regra de fé e prática, a nossa prática vem do Velho para o Novo Testamento. Nós não separamos isso quando estudamos a palavra, porque ela tem essa coesão, essa unidade de preencher. O Velho Testamento, em toda a sua sequência, aponta para o nascimento de Cristo. E isto acontece. E o Novo Testamento narra o nascimento de Cristo, a história de Cristo, a vida de Cristo, e aponta agora para a segunda vinda de Cristo de forma decisiva e final. Ora, já falamos isso alguns dias atrás. Se todas as profecias do Velho Testamento, mais de 300 em relação a Cristo, todas elas aconteceram fidedignamente, eu não arrisco dizer que as profecias do Novo Testamento para a volta de Cristo não vai acontecer, pelo contrário. Eu digo que são verdadeiras, são reveladas por Deus, e no tempo devido há de acontecer, conforme a palavra de Deus narra. É uma verdade que está em nossas mãos, e que nós devemos tê-la constantemente ao longo da nossa existência. Mas eu trago o segundo motivo, porque ler a Bíblia. Foi escrita em diferentes lugares. Moisés no deserto, Jeremias numa masmorra, Daniel numa colina e num palácio, Paulo dentro de uma prisão, Lucas enquanto viajava, João na ilha de Pátimo. Outros escreveram textos bíblicos em meio a campos de batalha. E toda a Bíblia é coerente. Situações diversas, complexas, mas a vontade de Deus sendo estabelecida nas Escrituras. Por que ler a Bíblia? Terceiro, foi escrita em diferentes condições. Davi em tempo de guerra, Salomão em tempo de paz. E a harmonia da Bíblia caminha de forma segura e plena, conforme a vontade de Deus. Quarto, porque ler a Bíblia? Escrita sob diferentes circunstâncias. Alguns escreveram enquanto experimentavam o auge da alegria, enquanto outros escreveram numa profunda tristeza e desespero, que é o caso de João, o caso de Paulo preso, as suas epístolas que foram lançadas, Jeremias, sendo ali ultrajado pelo rei, pelo povo, e narrando a vontade do Senhor. Salomão no auge,
um rei de paz, de prosperidade, de riqueza, de sabedoria, escrevendo a vontade do Senhor para nós. Quinto, porque ler a Bíblia é a única em sobrevivência. Simples assim, é a única. Em 303, o imperador Diocleciano, ele proclamou um edito que tinha o objetivo de impedir os cristãos de adorarem a Deus. Segundo objetivo, de destruir as Escrituras. Era um documento imperial que foi promulgado em todos os lugares, determinando, como consequência desse edito, a demolição das igrejas, a queima das Escrituras. As Escrituras foram queimadas em praça pública, aos montes. Tem mais, esse edito de Diocleciano. E proclamou que aqueles que ocupavam posição de destaques perderiam todos os seus direitos. Então, se você era um cristão bem empregado, funcionário público, se você professasse a sua fé, você seria demitido. Simplesmente assim. Olha a vontade do mundo para destruir a palavra de Deus e fazer com que a nossa fé ficasse abalada e viesse ao nosso coração um desejo profundo de negar a existência do Senhor Deus. Enquanto que aqueles que trabalhassem em suas casas também, diz lá o Diocleciano no seu edito, aqueles que trabalhavam em suas casas perderiam a liberdade, seriam presos, caso insistissem em professar o cristianismo. Mas a Bíblia sobreviveu a tudo isso e tem muito mais, e outras perseguições, que não foi suficiente para impedir que a palavra de Deus chegasse até a tua presença, porque se cumpre a profecia em si mesmo. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Ela permanece, ela está aí. E falo eu, irmãos, quando eu penso na Bíblia, o mundo está crescendo, evoluindo em tecnologia. E muitas vezes nós temos aquele pensamento de que muitas vezes a tecnologia é uma arma maligna contra a igreja. Eu tenho pensado muito diferente a respeito disso. Eu tenho pensado que se foi criado como arma contra a igreja, hoje a igreja usa a tecnologia como arma contra o mundo. Olha, o nosso culto está sendo transmitido. Daqui a pouquinho 30, 40, 50, 60 pessoas que conhecemos e não conhecemos estarão assistindo a palavra. Assim acontece com outras e outras igrejas, assim acontece com você no seu celular, você sempre levando mensagem, distribuindo mensagem, discutindo a palavra de Deus. Instrumentos criados pela ciência e que têm sido usados pela igreja com sabedoria e poder para divulgar a palavra de Deus. Abra um parênteses, não substitui o culto presente. Você ouvir uma palestra e prestar um culto é diferente. O culto você tem que vir, você tem que trazer algo. Você vem devolver algo ao Senhor, vem oferecer algo. Enquanto muitas vezes hoje as pessoas dizem que culto você vem receber. É diferente, irmãos. Se você vem prestar culto, você vem trazer algo para Deus. E não receber algo de Deus. Assim é o ponto básico de um culto cristão, segundo as Escrituras. Também considero, irmãos, que homens, porque eu leio a Bíblia, considero porque homens de grande influência afirmaram que a Bíblia seria um dia um livro esquecido. Se a Bíblia venceu os decretos contrários à sua publicação e à sua leitura, alguns homens também foram vencidos nas suas profecias, que desejavam que a Bíblia fosse vencida e esquecida. Um dos grandes representantes dessas profecias que desejavam que a Bíblia fosse destruída, aniquilada, é o francês Voltaire. Olha só, ele era incrédulo, morreu em 1778, e ele dizia e afirmou que 100 anos depois dele, o cristianismo estaria varrido da face da terra e teria passado a história. 100 anos depois da morte de Voltaire, ele diz isso. O cristianismo não existiria mais, seria varrido da história. Mas sabe o que aconteceu? Por ironia do destino, apenas 50 anos depois de sua morte, a Sociedade Bíblica de Genebra usou a sua própria residência para imprimir pilhas e pilhas de Bíblias.
Só 50 anos depois, a sua residência foi transformada numa gráfica da Sociedade Bíblica de Genebra. Ele passou a publicar pilhas e pilhas de Bíblia. Que ironia da história. Voltaire morreu e mesmo assim a Bíblia continua sendo lida e estudada em várias partes do mundo. Para Voltaire, a Bíblia deixaria de existir em 1878 e ela existe até o tempo presente. E cremos que ela vai continuar existindo até a volta de Cristo. Nesta semana, irmãos, de dezembro, segunda semana de dezembro, como comemoramos o dia da Bíblia, é muito importante nós refletirmos sobre isso, sobre esse tema. Em particular, querido, como tema de hoje, bem-aventurado, como povo de Deus, que amamos as Sagradas Escrituras, eu gostaria de refletir sobre 3 aspectos, à luz das Escrituras, o que representa para nós sermos bem-aventurados, ou seja, sermos felizes com a palavra de Deus. Primeiro, o texto diz: podemos falar da felicidade porque somos bem-aventurados, porque lemos a palavra deste livro, a profecia. Primeira característica: eu sou feliz, eu sou bem-aventurado, porque eu leio a palavra de Deus. Mas existem alguns aspectos neste comportamento em frente às Escrituras. Nem todos têm o mesmo comportamento. Eu destaco o primeiro comportamento. Tem pessoas que olham para a Escritura e não leem, ficam olhando. É apenas um reflexo de alguma coisa, mas não conseguimos ler. Ou seja, são aqueles que não têm o mínimo interesse de manusear a palavra de Deus. Podem ter em seus lares Bíblias e Bíblias charmosas, luxuosas, caríssimas, mas serve apenas de enfeite da sua biblioteca. Ela não é lida. Então, esse não será feliz. Segundo aspecto, dos que não entendem, leem, mas não entendem. São aqueles que, lendo sem a sabedoria, lendo sem a iluminação, lendo sem a fé, lendo sem a orientação do Espírito Santo, a têm como livro hermenêutico confuso, apenas interessante. A Bíblia é interessante, só isso. Nesses 2 casos se cumpre a palavra do Senhor Jesus em Mateus 13:13. Jesus fala uma coisa muito interessante a respeito das pessoas que não leem e é daquelas pessoas que leem ou ouvem a palavra do Senhor e não entendem. Jesus diz assim: por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem e nem entendem. Então a palavra de Deus tem esse aspecto, irmãos, em nosso coração. O terceiro aspecto é o contrário dos 2 primeiros. É aqueles que leem e entendem, que compreendem, que sabem o seu significado. Aqueles que leem e entendem são as pessoas que tiveram uma experiência com Deus, tiveram um novo nascimento, foram encontrados por Deus, tiveram a ação plena do Espírito Santo em seu coração, porque a Bíblia fala de nascer de novo. E uma vez nascer de novo significa que temos carência de um alimento, temos necessidade de um alimento. E que alimento é esse? A leitura da palavra. E todos os dias precisamos voltar à palavra e nos alimentar. Porque se nascemos, somos novas criaturas, precisamos crescer, precisamos evoluir, precisamos avançar. E só tem uma receita para isso, irmãos: estarmos constantemente diante da Sagrada Escritura, lendo, crendo que é o alimento para a nossa existência, para a nossa vida. É um alimento que nos fortalece, que revela ao mundo perdido a nossa fé, que revela ao mundo que está nas trevas a luz que está em nós, que é Jesus Cristo. E isso só é possível quando nós lemos a Escritura, quando temos uma experiência com Deus. Você já teve uma experiência com Deus? Você crê que você é filho de Deus? Você crê que você já nasceu de novo? Você crê que na cruz os seus pecados foram perdoados? Se você crê, irmãos, que passou pelo processo da regeneração, segundo a vontade de Deus, o seu principal alimento diário é as Escrituras. Porque a carne é fraca e nós precisamos cada vez mais fortalecer e alegrar o Espírito.
Isso só é possível com a dieta diária, pertinente, constante, da leitura da palavra de Deus. Portanto, a condição básica para que alguém leia e entenda, compreenda, pregue e propaga e seja feliz diante das Escrituras é que essa pessoa tenha uma experiência de salvação em Cristo Jesus. Para essas pessoas, muitas vezes, eles se abdicam do alimento secular, do pão, da água, do arroz, do feijão, da salada, da carne, e entra no seu secreto em jejum, mas não deixa de se alimentar da leitura e da oração. Jesus, certa feita, ficou 40 dias e 40 noites, se abstendo dos alimentos, se aproximando de Deus pelo alimento espiritual, que era a oração, da comunhão plena com Deus. É a nossa principal refeição, irmãos. Deve ser a nossa primeira atitude do dia, da nossa caminhada. Ter esse encontro com Deus, ler e ouvir a palavra de Deus. Porque quando lemos a palavra de Deus, estamos ouvindo a palavra do Senhor. Por isso que essa bem-aventurança que destacamos vem dessa felicidade, dessa convicção daqueles que têm, quando leem a palavra de Deus. Hoje, lendo o Salmo 119, né? A palavra de Deus diz que ela é mel, é agradável ao paladar. E se você quiser contextualizar, talvez para um prazer, os irmãos que são chocolatra, poderia traduzir assim, a Bíblia como chocolate para mim. Eita, coisa boa. É prazerosa demais. Eu não consigo ficar sem. Eu sou tentado por ela todos os dias. Eu quero me lambuzar nela todos os dias. E eu quero ainda sujar minha boca para que todos percebam que eu me alimentei dela. Assim, quando você quer esconder que se alimentou do chocolate para não dividir com ninguém. Fica marcado, né? Não dá para enganar. É assim. Ela precisa ser revelada. Segundo, irmãos, da bem-aventurança, primeiro aqueles que leem, aqueles que guardam, né? A felicidade de ouvir a palavra de Deus. Primeiro que leem, aqueles que ouvem a palavra de Deus. Ouvir é outra necessidade para que a pessoa possa experimentar essa felicidade quando temos a oportunidade de estudar a palavra de Deus. Mexe com o nosso coração, muda o nosso semblante, nos faz diferenciado. Nos faz diferenciado. É o prazer de degustar a palavra do Senhor diante das pessoas. É aquele prazer incontido de falarmos acerca do ouvir o que o Espírito Santo quer dizer a nós quando nós estamos com a palavra de Deus. Por isso que a própria Bíblia diz assim, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E só há uma forma de fazer isso, lendo e ouvindo a palavra de Deus. Por meio da palavra, na medida em que a lemos, somos cada vez mais uma sociedade humana sedenta pela leitura, mas muito pouco interessado para ouvir o que Deus quer falar no nosso coração. Muitas vezes, irmãos, separamos um bom tempo da nossa existência para ler muitas coisas, jornal, revistas, livros. Temos sede por conhecimento, mas muitas vezes não temos a mesma vontade de ter sede para ler a palavra de Deus em primeiro lugar. Não sou contra nenhuma outra leitura, desde que a principal você tenha como exercício diário, como prática diária da sua vida, a leitura da palavra de Deus. É a principal leitura para nós. Portanto, existem ainda entre nós os que ouvem de forma desinteressada. Você já percebeu isso? Quando no passado apenas ouviram as palavras dos profetas e do Senhor Jesus, mas sem nenhum interesse. Muitas vezes eu fico ouvindo pregadores de excelência, né? No tempo contemporâneo que nós temos por aí, muita gente prega com entusiasmo, com alegria, na unção. E muitas vezes presenciamos o resultado dessa palavra e ficamos felizes, porque alguém ouviu a leitura, recebeu no seu coração e se tornou um filho de Deus. Mas tem um momento na palavra de Deus que às vezes eu fico pensando assim, irmãos,
Teve pessoas na história que tiveram o privilégio de ouvir a palavra de Deus do próprio Jesus Cristo. Meu Deus. Eu trago como exemplo o jovem rico, por exemplo. Ouviu de forma desinteressada. E ele que provocou a conversa com Jesus. É ele que chega até Jesus e fala assim: mestre, o que posso fazer para ter a vida eterna? E Jesus responde para ele. Jesus revela as Escrituras para ele. Ele ouve a palavra de Jesus, mas diz o texto que ele vira as costas para Jesus. Não aceita Jesus. Que tristeza. Pode estar acontecendo hoje também. Muitos estão ouvindo a palavra de Deus, mas de uma forma desinteressada. E grande será a sua ruína. Você quer ver uma ruína trágica? Judas Iscariotes. 3 anos de convivência com Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus de forma desinteressada, ouvindo, mas não se comprometendo, ouvindo, mas não guardando, ouvindo, mas não praticando. Com certeza não era um bem-aventurado. Pode estar acontecendo hoje. Você chegou à casa de Deus, está ouvindo, mas desinteressado. Por vários motivos. Talvez você tenha um compromisso muito grande amanhã, então hoje seu pensamento já está lá amanhã. Talvez já está pensando no Natal, no Ano Novo, nas férias. E veio à igreja aleatoriamente e não está ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo ao seu coração nesta noite. Aquele jovem estava diante de Jesus e ouviu Jesus falar e virou as costas. Judas caminhou com Jesus, viu os seus sinais e prodígios, ouviu os seus ensinamentos, mas estava desinteressado na palavra de Deus. Não tinha intenção de guardá-la no coração. E grande foi a sua ruína. Olha para a palavra de Deus com interesse. Não menospreze a palavra do Senhor, porque ela tem 2 medidas. A medida da alegria, da felicidade, bem-aventurados, mas a medida da grande ruína que espera aqueles que não creem e que ouvem da palavra de Deus desinteressadamente. Mas existe aqueles que ouvem interessadamente, são aqueles que estão atentos à palavra de Deus e não deixam cair uma só delas. Aí eu destaco também a família de Lázaro, Marta e Maria. Que bênção, que bênção. As irmãs até discutiam quem tinha que ficar mais tempo aos pés de Jesus, e ficava ali, mas não abria mão da palavra de Deus, a ponto de chegar para Jesus e falar assim: mestre, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus fala assim: creia e verás a glória de Deus, só creia. E depois de 4 dias, o seu irmão Lázaro sepultado, Jesus chega e fala assim: Lázaro, vem para fora. Grande é a sua alegria, porque era uma família que ouvia a palavra de Jesus, interessada em vivenciar e guardar e testemunhar e experimentar o melhor de Deus. Mas tem um camarada aqui muito interessante também, que não pensou 2 vezes quando ouviu a voz do Senhor Jesus. De forma extremamente interessada, ele se lança à pessoa de Cristo. Eu estou falando de Zaqueu, aquele pequenininho, que era rejeitado, que era maltratado pela multidão, era considerado um corrupto pela multidão. Quando ele ouve Jesus falar assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ceiar em sua casa. Diz as Escrituras que ele desce numa alegria, num entusiasmo, porque ouviu a palavra de Deus com interesse. Tinha vontade de conhecer Jesus, não somente conhecer Jesus, mas tinha vontade de ter um relacionamento com o Senhor Jesus, tinha uma vontade de conhecer Jesus de perto, e não rejeitou a primeira e única oportunidade que ele teve na sua vida. Se lança, corre ao Senhor Jesus. É isso que temos que fazer hoje, irmãos. Jesus está falando cada nome aqui presente hoje: desce depressa, vem para a minha palavra,
porque eu quero ceiar contigo, eu quero entrar na sua casa. Eu quero fazer da sua casa o que fiz na casa de Lázaro, de Marta, de Maria. Eu quero fazer na sua casa o que fiz na casa de Zaqueu. Aquele homem nasceu de novo, foi transformado e recebeu a salvação em Cristo Jesus, porque ouviu a voz de Deus com interesse, querido. Mas a última, irmãos, bem-aventurança, felicidade a respeito da palavra do Senhor é a de guardar. Está ali, ó. Bem-aventurado aqueles que guardam as coisas escritas nas Escrituras. Guardar aqui significa procurar praticar aquilo que lemos e aprendemos na Bíblia. Aqui no momento devocional, o presbítero Eliseu leu Tiago 1:22, que nos ensina: tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando a vós mesmo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e guardamos a palavra de Deus, nós deixamos de ser espectadores, ouvintes, e agora passamos a ser participantes. E participantes bem-aventurados, felizes, porque fomos encontrados por Deus, porque ouvimos a sua voz com interesse, tivemos prazer e alegria, e a nossa alegria continua, é um ato continuado de prazer diante de Deus. Alguém já disse que um gesto pode ter maior valor do que muitas palavras, e nesse sentido, praticar a Bíblia tem um grande valor para que experimentemos em nossas vidas o melhor de Deus como um grande sentimento de felicidade. Eu costumo dizer, irmãos, que quem tem a prática de ler, de ouvir e guardar as Escrituras, ele tem um ditado na sua rotina de vida. Ele diz sempre assim: nada me aborrece, porque eu estou com Cristo. A minha alegria é Cristo. Que nem ontem, né? Chegamos aqui, as irmãs chegaram aqui, o céu estava lindo, o trabalho da SAF. Daqui a pouco desabou o mundo. Caiu água para tudo quanto é lado. Jesus, mas aqueles que estão em Cristo e ouviram e guardaram a palavra de Deus, é glória, é alegria, é prazer, nada aborrece. Recebi uma notícia ruim, glória a Deus, nada me aborrece, porque a palavra de Deus está no meu coração, e é isso que traduz a minha felicidade, não pelo que eu vejo, não pelo que eu tenho, mas aquilo que eu sinto, pelo privilégio de ter a palavra de Deus no meu coração, onde eu guardei e aonde eu pratico ela em todo e qualquer momento da minha existência. E eu quero caminhar, irmãos, para concluir. Eu quero terminar essa palavra perguntando o que a Bíblia significa para você. O que a Bíblia significa para você? É um livro comum ou um livro especial? É um livro que está sendo lido ou esquecido, aberto na prateleira da sua casa, já ali bem encardida pela poeira? Ou a Bíblia tornou-se para você um livro que você tem procurado praticar e que tem influenciado a sua vida e a sua existência? O que a Bíblia significa para você? E eu encerro trazendo uma ilustração do livro do Poder para Ser Vitorioso, do pastor Rick Warren. Creio que você já leu esse livro, porque a história é muito conhecida e quero trazer à memória dos irmãos para termos noção do que é o efeito da palavra de Deus no coração do homem, quando ele lê, quando ouve e quando ele guarda no coração. O pastor Rick, nesse livro que ele escreveu, Poder para Ser Vitorioso, ele conta a história de um canibal. Você sabe o que é um canibal, né? Aquele índio, né, que tem hábito de... O prato, a iguaria dele predileta é o ser humano, é a carne humana, não é isso? Então ele estava contando a história de um canibal convertido nas ilhas dos mares do sul, que estava ali assentado perto de um grande caldeirão, lendo sua Bíblia, quando um antropólogo se aproximou dele e perguntou: o que você está fazendo? Aí o canibal, né, o nativo, respondeu: estou lendo a Bíblia. Aí o antropólogo refutou dizendo, zombando, e disse: você não sabia que os modernos e civilizados rejeitaram este livro? É um amontoado de mentiras. Você não deveria desperdiçar o seu tempo lendo este livro.
Aí o canibal parou e respondeu. Olhou aquele antropólogo do alto a baixo e falou assim: você daria um prato excelente. Você, ó, com temperinho, seria o meu alimento do dia. Mas ele fez o contrário. Olha o que ele respondeu para aquele antropólogo, né? Se não fosse por este livro, o Senhor estaria neste caldeirão. Se não fosse por este livro, o Senhor estaria neste caldeirão. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus modificou a vida. E ele, o canibal, mudou o seu apetite, os seus hábitos, contrário à palavra de Deus. Que bênção! Que bênção! A palavra de Deus transforma. A Bíblia é um livro especial, porque ela muda comportamentos e atitudes. Ela tem o poder de transformar o homem desonesto em uma pessoa correta. Acerca dela, diz o apóstolo Paulo, eu encerro, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E você é um bem-aventurado por tê-la, por guardá-la como um precioso tesouro no seu coração. Então, quer ficar livre das armadilhas do inimigo? Leia a Bíblia, ouça o que Deus está falando, guarde e pratique, porque ela pode mudar a sua história e mudar a história de alguém que você deseja que Deus possa interferir. Amém?